Olá pessoal do oitavão, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, mais uma vez, com a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos ver a respeito de ângulo de uma circunferência e arco, tá bom? Vamos aprender ali a relação entre o ângulo da circunferência, o inscrito e o circunscrito, ângulo central e ângulo inscrito, desculpa, eu confundi a próxima aula que nós vamos ter. Mas nós vamos falar de ângulo inscrito na circunferência e ângulo central e vamos falar em relação ao arco. Tá bom, pessoal? Então, para isso nós temos aqui uma circunferência, lembrando novamente as propriedades da nossa circunferência. Nós temos a nossa circunferência, temos o ponto central, temos também cada traço que sai desse ponto central a qualquer perímetro, a qualquer lado da nossa circunferência é chamado de raio. Então nós temos aqui um raio, temos aqui um raio, e quando nós temos dois raios interligados um ao outro, ligando a nossa circunferência de um ponto ao outro, nós chamamos de diâmetro. Ok, pessoal? Maravilha, beleza. Bem, vamos falar um pouco agora a respeito desses raios. Temos também, deixa eu colocar aqui já, temos também uma corda, Temos a corda dentro da circunferência. Nós aprendemos que temos corda dentro da circunferência. Então, falando a respeito dessas propriedades dentro da circunferência, quando eu tenho apenas um raio traçado na circunferência, esqueçam esse diâmetro e esqueçam essa corda. Quando eu tenho apenas um raio dentro dessa circunferência, eu posso ter dois raios aqui dentro, juntos dessa circunferência. Imaginem só, esses dois raios, partindo do ponto zero. Deixa eu pegar essa caneta aqui. Vamos lá. Vamos supor um raio partindo do ponto zero, e vamos supor que não tem esse outro raio nessa corda, nem esse outro raio aqui. Seja somente este raio aqui, partindo do ponto zero. E observando que a nossa circunferência ela tem 360 graus, por isso que se forma uma circunferência, nós podemos dizer que se nós tivermos dois raios aqui traçados, um juntamente do outro, deixa eu fazer aqui para vocês observarem o que o professor está querendo dizer, está querendo explicar. Vou traçar um outro raio aqui dentro, vou ver se consigo colocar bem juntinho, para não... Isso. Olha lá. Um outro raio agora vermelho, Um outro raio bem juntinho ali, no mesmo ponto. Eles estão no mesmo ponto, tá? Então eu tenho um ângulo zero de ângulo. Eu posso dizer que a minha circunferência, ela também é um arco, tá bom? É um grande arco de 360 graus. Primeiro item. Eu tenho uma corda, as cordas traçadas dentro da minha circunferência, a corda, vou colocar aqui corda AB, vou colocar aqui reta DF, nosso diâmetro DF, nosso ponto central, centro, e o nosso raio. Bom, a diferença do nosso diâmetro, raio e corda. Diâmetro, a maior corda que eu tenho dentro de uma circunferência. Raio, o traço, a reta que sai do ponto central até uma extremidade da minha circunferência. Corda, aquela que liga dois pontos da minha circunferência, sendo que ela não é a maior, mas sim a maior corda dentro da minha circunferência é o meu diâmetro. Essa corda AB, ela me proporciona aqui um arco, ó lá, arco,
AB. Tá bom? Eu tenho um arco aqui, AB. Então, esse arco AB, ele é determinado pela corda AB. Se eu traçar aqui um ângulo, se eu traçar duas retas, do ponto A e o ponto B até o ponto O, eu vou obter dois raios e vou obter um ângulo dentro desses raios. Vamos ver isso? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha régua. Olha lá. Vou traçar do ponto A ao ponto O e do ponto B ao ponto O. O que eu fiz neste caso, pessoal? Nesse caso aqui, eu obtive a seguinte conclusão. Eu obtive que A é um ponto ligado ao ângulo O. Olha lá. Determinei um ângulo aqui. B. Eu tenho um ângulo. Eu tenho AO ângulo B. Tá? AO ângulo B. E o interessante é que este ângulo aqui, ele vai ter um valor. Vamos dizer aqui que esse valor é praticamente aqui um ângulo reto, né? Vamos dizer que eu formei um ângulo reto aqui, ó, de 90 graus. Ok? Formei um ângulo de 90 graus. Aí nós vamos partir para a nossa apostila. Tá? Algumas explicações aqui. Bem, nós vamos ter um ângulo. Vamos obter aqui um ângulo central, tá? AOB é igual ângulo central. Primeiro estudando os ângulos, tá, pessoal? Então, eu obtive um ângulo central. Por que, professor, um ângulo central? Porque o ângulo central, ele parte do centro da circunferência, tá bom? E ele também forma um arco. Se eu não tivesse essa corda, eu poderia traçar essa corda depois de formar este ângulo. Tá? Eu tenho este arco, tenho esta corda e possuo um ângulo central. Por quê? As duas retas que formam o ângulo, elas partem do centro da circunferência. Agora vamos ter um outro exemplo. Vamos supor que nós temos um ângulo, deixa eu pegar essa aqui, é maior, vou fazer com uma caneta vermelha, vai ser melhor também. Vamos supor agora que deste ponto A, eu vou determinar um outro ponto aqui, ó. Vou traçar uma outra corda. E do ponto B, eu vou traçar uma outra corda ligando a corda do ponto A, causando aqui um ponto C. Ok? Achei um ponto C. E nesse ponto C, eu também tenho um ângulo. Ok? Então, vamos lá. Eu primeiro tive AO ângulo B. E aqui, se eu obtive um ângulo, agora eu tenho o seguinte. Eu tenho AC ângulo B. Que é o meu ângulo inscrito. Por que ângulo inscrito? Porque ele foi escrito na circunferência, ele está na circunferência. Eu não estou colocando ele centralmente, eu estou escrevendo ele na circunferência. Então, qualquer ângulo que partir da minha circunferência, tá? De um ponto, de uma extremidade da minha circunferência, duas retas que partirem de um ponto da minha circunferência em outros dois pontos distintos da minha circunferência, se chamará, formando um ângulo, se chamará ângulo inscrito na circunferência, tá bom? Olha lá, na
na circunferência. Então, eu tenho AO ângulo B, AO ângulo B, ângulo central da minha circunferência, e também possuo um ângulo escrito na circunferência, que é o meu ângulo A, ângulo CB, ângulo inscrito na circunferência. Bom, tenho dois exemplos aqui, posso apagar esses outros, vou apagar com o dedo, pessoal, me desculpem, tá? Mas há uma precisão melhor aqui para efetuar isso. Tratando que nós estamos lidando dentro da circunferência. Pronto. Olha lá, pronto. Olha só como ficou bonitinho agora. Desenho. Olha lá. Então agora dá para entender melhor. Eu tenho um ângulo escrito dentro da circunferência e tenho um ângulo fora do centro da minha circunferência que está inscrito na circunferência. Observem um detalhe de um para o outro. Muita gente confunde isso, tá? Ângulo central e ângulo inscrito. O que é ângulo inscrito? Aquele que está em uma das extremidades da minha circunferência, parte de um ponto da minha circunferência, duas retas formando um ângulo ligando a dois outros pontos da minha circunferência. O que é ângulo central? Parte de duas retas do centro, formando um ângulo até dois pontos distintos da minha circunferência, tá bom? Então, vamos continuar aqui na nossa compreensão para falarmos a respeito disso. Ok? Beleza. Então, nós vamos falar o seguinte, pessoal. Como que eu vou fazer para calcular, professor, o ângulo central e o ângulo inscrito de uma circunferência? Quando tiver um ângulo central e um ângulo inscrito, pessoal, é muito fácil, não é nada difícil. Esse ângulo inscrito está passando pelo ângulo central. Então é assim, vamos supor que este ângulo central, ele possua 90 graus. 90 graus. Então, quanto vai valer o meu ângulo inscrito? Se o meu ângulo central, ó, central é determinado, basta dividi-lo por 2 e será dado o valor do ângulo inscrito. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se está gravando, se está tudo bem aqui. Nossa gravação, beleza? Está ok. Se meu ângulo central é determinado, basta dividi-lo por 2 e será dado o valor do ângulo inscrito. Ou se for dado o ângulo inscrito, basta multiplicá-lo
por 2 para obter o ângulo central. Ponto. Olha lá. Se o ângulo central é determinado, basta dividi-lo por 2 e será dado o valor do ângulo inscrito. Ou, se for dado o ângulo inscrito, basta multiplicá-lo por 2 para obter o ângulo central. Pessoal, então, claro, 90 dividido por 2, eu tenho um ângulo central. Se eu tenho um ângulo central e quero determinar meu ângulo inscrito, basta dividi-lo por 2. Dividindo por 2, eu vou ter 4. 4 vezes 2, 8 para 9, falta 1, baixa 0, 5 vezes 2, 10, que é 10. Então, quer dizer, esse meu ângulo inscrito é de 45 graus. Ok, pessoal? E se eu pegar aqui meus 45 graus e multiplicá-lo por 2, eu vou ter 90 graus. Então, fica fácil, pessoal, descobrir o ângulo central e o ângulo inscrito quando eu possuo um dos dois valores, tá bom? Vou lá colocar só um ângulo inscrito e perguntar, determine um ângulo central sendo que ele possui as mesmas características do ângulo AC, ângulo B. Se ele possui as mesmas características, você vai ligar as retas em B e em A e vai obter os mesmos ângulos, ok? Nisso eu tenho aqui o meu arco, ok, pessoal? Então, vamos ver aqui a medida de um arco. Para isso, eu vou dar uma apagada nessa lousa. É questão de um piscar de olhos, nós já voltamos, tudo bem? Bem, pessoal, voltando aqui à nossa aula, falando a respeito de ângulo e circunferência e arco, ângulo de uma circunferência e arco, nós falamos a respeito dos ângulos, a relação dos ângulos internos centrais, né, o ângulo central e o ângulo inscrito. Explicamos o que é um ângulo central, o que é um ângulo inscrito, como calcular esses ângulos, né, tanto o central como o inscrito. Falamos também que esses ângulos formam um arco, e esse arco agora nós vamos chamar de S, e esse ângulo central nós vamos chamar ele de alfa, tá bom, pessoal? Deixa eu só encostar esse vídeo aqui, porque temos uma vizinhança do barulho aqui, né? Então, nós vamos chamar esse ângulo central de alfa. Para calcular, eu sei que eu tenho ângulos, tenho um grau aqui, e o meu arco, ele é medido em radianos. Ok, pessoal? Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a nossa circunferência, ela possui 360 graus. Ok? Ela possui 360 graus. Esses graus, esses 360 graus, se eles forem divididos, se um arco, né, desses 360 graus, ele for dividido, um arco for dividido em 60, deixa eu só pegar aqui, que eu tinha escrito, se dividirmos esses 360 arcos, temos arcos unitários medindo 1 grau. Claro, se nós dividirmos esses 360 pelos 360, nós vamos ter cada arco, nós vamos ter medindo 1 grau. Tá? Cada arquinho nós vamos ter medindo 1 grau. Sendo assim, então, pessoal, dessa forma, enfatizamos que a circunferência é simplesmente um arco de 360 graus com o grau central medindo uma volta completa, ou 360 graus. Também podemos dizer que o arco de 1 grau, em 60 arcos de medida, o arco de 1 grau, né? Esse arco de 1 grau, medido por vezes 60 arcos, em medidas unitárias iguais, nós temos igual a 1 minuto. E esse 1 minuto
se nós dividirmos também por 60, né, esse mesmo formato, 60 arcos de medida de 1 minuto, da mesma forma, podemos dividir os arcos de 1 minuto em 60, nós vamos descobrir 1 segundo, tá bom? Então, quer dizer, aí vem uma relação da circunferência com aquele relógio de ponteiro que nós temos. Por isso que é dado dessa forma que foi efetuado o cálculo, né, daqueles ponteiros em segundos, minutos e horas. Tá bom, pessoal? Então, fazendo essa divisão, nós vamos chegar a isso. Mas, a princípio, como que nós podemos fazer para calcular a medida de um arco relacionada ao meu ângulo ou o raio que eu tenho? Nós vamos determinar aqui o seguinte, né? Já determinamos aqui que o meu ângulo central ele é alfa, o meu arco é representado por S, onde eu tenho 2 pontos de ligação A e B, e tenho os meus raios R. Para isso, pessoal, dizemos que o arco mede 1 radiano, tá? Onde eu falei que nós vamos trabalhar radianos para medir arcos. Mede 1 radiano se o comprimento do arco for igual à medida do raio da circunferência. Assim, para sabermos a medida de um arco em radianos, devemos calcular quantos raios da circunferência são precisos para se ter o comprimento do arco. Portanto, nós temos o ângulo alfa, tá? Que vai ser igual ao meu arco dividido pelos meus raios. Logo, né, para calcular isso, deixa eu só ler aqui, com base nessa forma, podemos expressar outra expressão para determinar o comprimento de um arco na circunferência. Qual que é essa expressão? Nós vamos inverter aqui, colocar S e R e alfa como segundo membro. Coloquei SR como primeiro membro, alfa como segundo membro. O que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter S, que é meu arco, igual alfa, que é o meu ângulo central, vezes R, que é o meu raio. Então pronto, eu possuo uma fórmula para descobrir o valor do meu arco. Tá ok, pessoal? Tanto um como o outro. Olha só que eu posso descobrir qualquer um deles tendo essa fórmula. Tá ok? Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. De acordo com as relações entre as medidas em grau e radiano de arco, vamos determinar uma regra de 3 capaz de converter as medidas dos arcos. Veja. Então, pessoal, é muito importante nós aplicarmos a regrinha de 3. A regrinha de 3 que nós aprendemos lá na 7ª série, tá? Essa aula é para o 8º ano, que nós aprendemos na 7ª série, ela é muito eficaz em todas as áreas da matemática daqui para frente, tá bom? Ela é muito eficaz. Quando nós temos 3 elementos, para descobrir um quarto, nós sabemos que é necessário ter uma regrinha de 3. Nesse caso, nós temos 3 elementos aqui, mas nós vamos aplicar uma regrinha de 3 porque nós vamos ter 4 elementos para descobrir um elemento. Por exemplo, nós temos aqui, né, um exemplo de... Eu vou apagar aqui essa circunferência, tá, para me sobrar espaço, para poder explicar para vocês. Vou detalhar para vocês aqui nossa questão. Vou apagar aqui também. E vou deixar só a fórmula aqui na lousa. E ângulo, radiano e grau. Tá bom? Então, primeiramente, eu tenho 360 graus. 360 graus. Logo, 2π. Π é o valor dado para a medida da circunferência, tá, a cada centímetro de diâmetro. Tá bom? 2π igual radiano. Igual radiano. Tá bom? Igual a radiano. Vou colocar rad. Aproximadamente
aproximadamente 6,28. Vou colocar aqui também que está 180 é igual a π radiano aproximadamente 3,14. Então, vocês viram que agora π é igual a 3,14, aproximadamente, tá? Então, aqui eu estava multiplicando π para 360, 2π para 180, é 1π para 90, olha lá, para 90, π, ele é dividido por 2, radiano, aproximadamente 1,57, e para 45 graus, eu tenho π dividido por 4 radiano, aproximadamente 0,785. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos medida de graus. Eu vou ter que apagar a nossa fórmula aqui, tá? Vou colocar ela do outro lado aqui. Vou colocar a nossa fórmula aqui, ó. Vou colocar nosso alfa aqui. Vezes, né? Vezes 0. Vezes nosso raio. Então, tenho medidas. Vou colocar aqui, ó, medidas de grau. Medidas radiano. Medidas de grau, medidas radiano. Então, vou prosseguir aqui. X, ele está para alfa, como 180. Está para π. Bom, pessoal, tendo esse exemplo, então, tendo essa tabelinha e tendo esses exemplos, eu concluo um seguinte. Exemplo A, conversão. A. Ele está dizendo que A, eu tenho 270 graus em radiano. Tá? Esse é o meu exemplo A. Vou fazer até com outra caneta para ficar diferente aqui. Para destacar os outros. Tenho A. Ele diz que eu tenho 270 graus em radiano. Deixa eu ver se está tudo bem com a nossa gravação. Não me preocupo muito com isso, ok? Temos tempo suficiente. Então, se eu tenho 270 graus em radiano, quem são os meus graus? A minha medida em graus, eu tenho 180, ok? E tenho 270. Então, eu tenho 270 aqui no lugar do x, ó. 270 sobre 180 igual a alfa vezes π, ou dividido por π. Bom, como que vai ficar isso, professor? Isso vai ficar da seguinte forma. Nós vamos fazer a nossa multiplicação em x, ok, pessoal? Vamos fazer a nossa multiplicação em x, tendo que 180
multiplica alfa igual a 270 que multiplica π. Ok? Então, 180 está multiplicando alfa vai ficar aqui, vai ficar 270 que multiplica, ou dividido por 180, onde alfa é igual a 3 que multiplica π dividido por 2. Simplificando aqui 270 por 180, eu vou chegar em 3 meios. 3 que multiplica π meios, 3 meios de π, tá? Se eu quiser multiplicar 3 por π, eu vou considerar 3,14 aproximadamente, o resultado vai ser aproximadamente. Um outro exemplo, pessoal, exemplo B, vamos fazer com uma outra caneta agora, para dar uma diferenciada aqui. Vamos fazer com uma caneta verde. Um outro exemplo, ele me dá o exemplo B, que é 5π, essa caneta aqui é muito fininha, deixa eu pegar outra caneta aqui, talvez fique ruim para a visualização de vocês aí na tela, vou pegar essa outra que é um pouquinho mais grossa, B, que me dá 5π, dividido por 12 radiano. Radiano. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho os meus graus sobre 180 igual as minhas medidas do meu radiano, certo? Então eu tenho minha primeira medida do radiano, eu tenho 5 π sobre 12, que é o meu alfa, sobre π. Ok? Esse aqui me dá meu grau, desculpa pessoal, radiano não, meu grau. Aqui ele dá o grau. Grau quem que é? É o meu alfa. Lembra lá do grau? Foi determinado como alfa? Então ele dá 5 vezes π dividido por 12 meu grau. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Não vai ser nada diferente. Eu vou fazer a minha multiplicação em x. Ok? Onde eu vou obter π que multiplica x igual a 180 que multiplica 5π sobre 12. Bonitinho. Ok? Vou multiplicar o meu 180 por 5, ó, tenho π vezes x igual 180 vezes 5π, eu vou ter 900π. 900π sobre 12, onde, dividindo, passando π para o outro lado, aqui π está multiplicando, também vai passar dividindo, assim como 12 está dividindo. Então, eu vou ter x igual a 900 π sobre 12 π. Beleza. Para solucionar isso aqui, vou fazer com uma outra caneta para vocês observarem uma coisa, pessoal. Eu tenho 900 dividido por 12, que vai dar exatamente 75. Então, o meu x vai ser igual a 75 graus. Por quê? Cadê π, professor? π dividido por π, cancela. 900 dividido por 12, 75 graus. Então, quer dizer, alfa igual a 75 graus. Aqui nesse caso, alfa é igual a 3π sobre 12, tá bom? Mas nesse caso aqui, x é igual a 75 graus. O meu grau, minha medida de grau. Ok, pessoal?
Então, fica aí a dica do professor Ricardo a respeito das medidas de um arco e de uma circunferência. Nós vamos falar a respeito de mais algumas coisas a respeito em relação a isso, a essas medidas. Vamos falar também, pessoal, na próxima aula, da circunferência inscrita em um triângulo, tá bom? Vamos abordar um pouquinho dela circunscrita também, mas vamos falar dela inscrita num triângulo. Como que eu faço para obter uma circunferência inscrita em um triângulo? Vou deixar uma prévia para vocês. Nós vamos usar as medianas, tá bom? Então, pessoal, beijo no coração, boa aula para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.